Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 18 de novembro de 2015, é uma quarta-feira. O verbete é de número 3.575, ele tem 6 páginas, 41 logias e 8 máximos. O tema, categorização de megapensenes trivocabulares, e foi elaborado segundo a especialidade megapensenologia. Quem redigiu o verbete é o veteraníssimo Oswaldo Wernet. Oswaldo Wernet de Souza Pires, ele é brasileiro, natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, é graduado em matemática aplicada na modalidade informática, especialista em análise de sistemas, mestre em engenharia de sistemas e computação, doutor em engenharia de sistemas e computação e pós-doutor em geometria. Voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente da Conscienciologia desde 2015 e tenepsista desde 2015 também. Ele é autor do livro Geometria Absoluta, que foi publicado em 2012. A categorização de megapensenes trivocabulares é o ato ou efeito de agrupar sistematicamente proposições trimembres megapensenológicas, separando-as em classes concebidas a partir de critério pré-escolhido. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal, do estudo e da pesquisa sistemáticos, a alta asepsia pensênica proporcionada pelo estudo da megapensenologia, a qualificação sadia da autopensenidade por meio da atividade intelectual cosmoética, a crítico-pensenidade, os ortopensenes, a ortopensenidade. Na fatologia, as 200 fórmulas do manual de megapensenes trivocabulares, as novas possibilidades de interpretações dos itens classificados em função das categorias onde se situam, os nomes das categorias enquanto indexadores analógicos, a ampliação cognitiva do taxólogo ao elaborar a classificação, a ampliação cognitiva do leitor a partir do exemplo da classificação. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático. Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos metodologia, que o verbetógrafo, ele apresenta 5 diretrizes passíveis de serem consideradas na concepção de sistemas classificatórios, em particular para megapensenes trivocabulares. Também ele apresenta um parágrafo de subjetividade, que é bem interessante de ler, e também a tabelologia, a partir de subconjuntos de 32 proposições extraídas do Manual de Megapensenes Trivocabulares. Ele apresenta, então, a tabela contendo a nomeação, definição e exemplares de 23 classes, constituindo o sistema não disjuntivo de categorização com base no critério natureza do conteúdo. E também, por último aqui, ele apresenta o parágrafo estatísticas, que consoante a experimentologia, o verbetógrafo também apresenta a categorização de certo universo de megapensenes trivocabulares, permitindo, né, ele comenta, né, os 3 atributos que permite contabilizar os trivocabulares. E na remissiologia nós destacamos identificação do padrão, matematização do conceito, megapensene trivocabular, taxologia das sínteses, taxologia dos analogismos e técnica da exaustividade. A categorização amplia o conhecimento do pesquisador acerca dos megapensenes trivocabulares. Classificar exige aprofundar a análise, sublinhar as similaridades e ampliar a cosmovisão. Você dispõe a conceber sistema classificatório e categorizar as 12.576 proposições trimembres
integrantes do Manual de Megapensenes Trivocabulares? Em quais classes situaria, por exemplo, a proposição saibamos admirar discordando? Na bibliografia específica, o verbetógrafo contribui com uma fonte de referência e na webgrafia específica também com uma fonte de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise Enciclosapiens, que é constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Estudo, análise, síntese, classes, critério, pesquisa, categoria, conjunto, taxologia, correlação, organização, similaridade, cosmovisão, classificação, exegeticologia. Reinterpretar, analítico-pensene, interdependência, mental-somatologia e megapensenologia. Oswaldo, a pergunta clássica. O que te levou a fazer esse tipo de verbetes de tema, né, de categorização, apesar da gente ter lido a sua mini bio, né, você já é da área de sistemas, assim, mas a gente queria saber especificamente aplicada a megapensenes trivocabulares. Então, boa tarde a todos. Na verdade, foram duas motivações, uma bem antiga e outra um pouquinho mais recente. Então, vou contar mais ou menos o que aconteceu. No tempo que o IPC, lá no Rio de Janeiro, era na Glória, o curso de entrada não se chamava CIP ainda. A gente fazia aqueles 4 estágios, né? P1, P2, P3 e P4, que abrangem hoje uma parte do que é o CIP, né? Abrangiam naquela época. Depois que a gente terminava o P4, e aí você podia escolher, ou você ia fazer o SCP-1, ou você estava habilitado a fazer os chamados cursos avançados, que eram dados periodicamente pelo professor Valdo, aos domingos, né? Um pedaço de manhã e um pedaço à tarde. A gente saía para almoçar e depois continuava o curso à tarde. O curso avançado era o seguinte, ele tinha a proposta de complementar o que tinha sido visto nos 4 estágios, e, ao final, o professor Valdo sempre trazia para a gente alguma pesquisa de ponta que ele estivesse fazendo no momento, né? E eu me lembro que, num desses cursos, ele trouxe a público os megapensenes trivocabulários. Inclusive, se não me engano, a professora Rosa Nader estava junto comigo nesse curso. E a gente saiu assim muito maravilhado, muito intrigado, né? Porque como é que se pode dizer tanto com tão pouco, né? Por outro lado, 2 palavras só, 2 termos, é muito pouco, você não consegue dizer grande coisa. Com 3 termos, você às vezes consegue dizer muita coisa. E todo mundo saía desse curso meio assim, tentado a produzir megapensenes, né? Então a gente saía na rua falando tudo com três palavras só. Bom, essa curiosidade ela persistiu, mas eu nunca mexi com mais profundidade no tema até fevereiro desse ano, de 2015, quando nós fomos incumbidos de fazer a revisão. A Editares nos incumbiu, a professora Rosa e a mim, de rever o livro Megapensenes Trivocabulares da Interassistencialidade, da professora Aline Niemeyer. Então, essa revisão ela consistia em checar todos os megapensenes produzidos pela autora para ver se eles estavam de acordo com o que o professor Valdo sistematizou aqui nesse tratado, que é o Manual dos Megapensenes Trivocabulários. O que ele faz aqui? Ele elabora, ele propõe 200 fórmulas, né, que ele próprio utilizou para gerar esses megapensenes. Então, são assim 200 padrões. E é muito difícil pensar alguma coisa que não se encaixe nesses 200 padrões. Eu, pelo menos, não conseguia, né? Então, a ideia era pegar cada um dos megapensenes da autora e verificar em qual padrão ele se encaixava, se não estava fugindo, e corrigir, né? Então, isso nos obrigou a ler
integralmente as 200 fórmulas do Manual de Megapensênios Trivocabulários. E aí é inevitável, depois de uma leitura dessa, você começar a ter algumas ideias, né? Uma ideia foi exatamente, e se a gente categorizar os megapensênios? Se a gente pegar e agrupar segundo algum critério. O que é um critério, né? Alguns critérios são muito naturais, que, por exemplo, no próprio manual, os megapensênios eles já são agrupados por iniciais da ordem alfabética. Então, eles vão de A a Z. Isso, por si só, é um tipo de categorização, né? Você tem classes aí que não se sobrepõem, né? Se ele começa com A, ele não começa com B. Então, você não tem um megapensênio em duas classes. Só que isso não explora o conteúdo, não explora a mensagem do megapensênio. Mas olhando no prefácio, no preâmbulo do livro, o professor Valdo ele destaca, das 200 fórmulas, ele destaca, se não me engano, 32 ou 35, que dizem respeito ao conteúdo, à formulação do conteúdo dos megapensênios. E aí foi baseado nesse estudo que a gente começou a ver quais são as vantagens desvantagens a gente não achou nenhuma, não. Mas quais são as vantagens de categorizar, o que isso acrescenta no estudo dos megapensênios, por que é importante fazer isso, né? E aí deu vontade de traduzir esse estudo em forma de um verbete, que pudesse estar acessível para as pessoas que se afinizam, que gostam do tema, mas que querem ir um pouco além, né, do que simplesmente pegar, ler o megapensene e achar bonito, ou analisar. Porque quando a gente pensa em categorizar, a gente está agregando informações aos megapensênios. Agregar informações, às vezes, leva a novas leituras de um mesmo megapensênio. Você pode interpretar de diferentes maneiras. Então, assim, a graça da categorização é exatamente essa, é a ampliação cognitiva. Tanto do ponto de vista do taxólogo, daquele que produz a classificação, quanto do ponto de vista do leitor, que somente examina a classificação. Então, em suma, a partir de uma classificação, a gente começa a enxergar mais coisas a partir para cada megapensene e também para o conjunto de megapensênios que você se propôs a classificar. Porque você acaba vendo analogias entre eles que isoladamente não estavam óbvias, não estavam explícitas, né? Então, basicamente, foram essas duas motivações. Uma muito do passado, da curiosidade, e a outra do trabalho que a gente teve que fazer recentemente para rever o livro da professora Aline. Basicamente isso. A hora que vocês quiserem perguntar, vocês perguntem à vontade, tá? Vamos começar aqui com as perguntas dos teletertulianos. Na Principiologia, página 9, segundo item, como é aplicado o princípio lógico da navalha de Ockham na categorização dos megapensênios trivocabulários? Tá, então vamos explicar primeiro o que é esse princípio e como é que ele aparece no ato de categorizar, né? O princípio da navalha, ele é um princípio científico, na verdade, ele governa a elaboração de teorias científicas, né? Então ele é um princípio muito amplo, não se aplica só à categorização. E ele diz o seguinte, olha, enxuga o máximo possível, não acrescenta nada no seu sistema que já exista ou que possa ser deduzido a partir do que já existe. Ou seja, não introduza redundâncias no seu sistema, deixa ele o mais enxuto possível, né? Na categorização, especificamente, a gente menciona o uso do princípio na argumentologia e na metodologia no critério 4 de minimalidade, né? Que você, quando vai criar uma nova classe, você deve examinar, você deve ponderar se essa classe está realmente agregando informação ao sistema, à categorização que você está fazendo. Se ela não é uma mera réplica ou consequência de uma classe que já existe, né? A gente deve evitar duplicação aí nesse contexto, né? Às vezes uma classe a gente vai identificar como parte de outra classe. Isso não tem problema nenhum, desde que essa parte ela agregue um novo valor ao sistema, que não estava previsto na classe anterior. Ela pode estar contida? Pode estar contida. Desde que alguma informação mais relevante seja agregada.
Né? Um subgrupo importante. Um subgrupo importante, é um caso particular importante. Então, a navalha é isso, é um jogo entre você acrescentar novas classes, que às vezes é preciso, mas podar o excesso também, não acrescentar classes à toa. Né? Verificar realmente se aquela informação que você está agregando é necessária, se ela é relevante. Né? Tudo dentro do critério. Né? A primeira coisa que o taxólogo escolhe é o critério. Eu posso categorizar segundo o conteúdo, eu posso categorizar pela ordem alfabética, vai depender aí do que eu escolhi inicialmente. Acho que eu respondi, né? Respondeu. Se ele deve estar ouvindo, se ele não ficou satisfeito, ele, por favor, manda nova nova pergunta. Se não entendeu, pergunta de né? novo, que a gente explica tudo de novo. Efeitologia, página 9. Como funciona o feito reperspectivador da categorização sobre o entendimento do universo classificado? Era aquilo que a gente estava comentando, né? Quando você classifica, primeiro o que é classificar? Você tem que identificar, de acordo com o critério que você escolheu, você tem que começar a identificar e a nomear as classes. Quando você nomeia uma classe, e você começa a colocar megapensenes sob aquela classe, incluídos naquela classe, o que você está fazendo, na verdade? Você está agregando informação a esses megapensenes. Então, quando eu digo aqui, por exemplo, na tabela, tem a classe aqui dos admonitórios. Aí tem um exemplo. Adjetivo é substantivo. Sinceramente, eu não acredito nessa sincronicidade. Eu ia te botar esse exemplo para você fazer a diferença. É impressionante. Mas não é à toa, é devido à importância dele. Né? Tem um verbete da professora Dulce Dal que fala de adjetivação tarística, onde esse megapensene aparece. Né? Ele é muito importante. Então, o que acontece? Do momento que eu encaixo o megapensene numa certa classe, eu acabei de fazer o quê? Eu acabei de agregar mais informação a ele. Então, eu vou ler o megapensene adjetivo é substantivo, considerando o quê? Que ele é admonitório. O que é admonitório? É aquilo que traz uma advertência. Então, assim, adjetivo, ele tem substância. É isso que ele não é à toa, ele não é para ser usado à toa. Né? Então, daí está o conselho, daí está a advertência. Quando você faz isso para um universo inteiro de megapensenes, esses atributos ou essas informações elas vão se agregando a esses itens, a esses megapensenes. E no final, quando você olha o conjunto já classificado, você normalmente tem uma visão diferente da que você tinha no início, a respeito daquele conjunto. Ele aparece também lá no 19 paradoxais. Aí você tem uma nova inferência. Você tem uma nova leitura. Você tem uma nova leitura. Aliás, esse aqui eu acho que aparece em várias classes, né? Porque ele é um dos mais ricos que tem aqui. Né? Então, também aparece aqui no derrogatórios. No derrogatório. Então, o que a gente entende no derrogatório e o que a gente vê do paradoxo? O derrogatório é o seguinte, ele rompe com o senso comum. O senso comum é o seguinte, o adjetivo é um enfeite, que a gente coloca lá só para crescer, só para fazer render o que a gente quer. E esse aqui está derrogando, ele está dizendo que não, cuidado com o adjetivo, porque o adjetivo tem substância. O substantivo aí não quer dizer que o adjetivo tem a mesma classe gramatical do substantivo. Metafórico, né? Quer dizer que ele tem força, que ele tem substância. Né? Então, olha só, o mesmo megapensene situado em classes diferentes, já reperspectiva o significado. Né? Muito bom. Você quer perguntar? Eu estava aqui pensando, Oswaldo, que o tema cosmoética ele é transversal a tudo. Como que eu poderia categorizar megapensenes, né, trivocabulários, com o foco na cosmoética? Uma maneira de fazer isso seria você, por exemplo, pensar num sistema onde os megapensenes fossem categorizados por especialidades da conscienciologia. Tá certo? Muito bom. Porque esse sistema que a gente colocou aqui é um exemplo, né? O taxólogo ele pode inventar o sistema que ele quiser. Né? Tá. Então, você poderia categorizar pelas especialidades da conscienciologia. Um é da extrafisicologia, o outro vai ser da paratecnologia, alguns vão ser da cosmoética. Entende? Ela aparece aí dessa forma. Tá certo. Mesmo que
sejam todos relacionados com a cosmoética. Mesmo que apareçam todos. Não tem né? problema. Essa que é a questão, né? O professor Valdo, uma certa vez, ele falou que para ele tem mais significado nos escritos, nas pesquisas, é o cotejo que a gente faz com o tema da gente e as especialidades. Então, por exemplo, você está fazendo trivocabular no tema cosmoética, mas há de se ter correlação com as outras interdisciplinas. Então, se você conseguir fazer essa categorização proposta aí como sugestão do Oswaldo, o leitor vai ver todos os megapensenes relacionados com a cosmoética, mas, ao mesmo tempo, na categoria de especialidades diferentes. Isso vai dar uma visão cosmoética melhor para ele. Tá ótimo. Obrigada. E aumenta a visão de conjunto, né? Porque a cosmovisão fica... Exatamente. Você agregou atributos em todo mundo e aí você começa a olhar em que classes eles estão, por que não está numa outra classe, será que não cabe, será que em função de um megapensene eu não devo criar uma nova classe, será que ele não é tão importante que justifique a adição de uma nova classe? E aí por aí vai. E eu lembro, né, o professor Valdo falando, que nós ainda não entendíamos e não dávamos a devida importância aos megapensenes. Não, ele dizia que a gente não entendia nada. Não entendia nada, né? E ele repetia, como sempre, com aquela paciência, né? Repetindo para que a gente refletisse mais sobre isso. Mas, muito bom, obrigada. Eu que agradeço. Politicologia, página 9. Qual é a relação entre a estratificação social e o tema de seu verbete? Relação é que a estratificação é um tipo de categorização. Né? Não é de megapensenes trivocabulares, mas a analogia é com o ato de categorizar. Né? Estratificação social é o quê? Você dividir o conjunto dos indivíduos em classes sociais, né? Fazendo lá aquela pirâmide, né? Que é conhecida. Tudo bem? Na pensenologia, página 1, primeira linha, poderia aprofundar o item a autoasepsia pensênica proporcionada pelo estudo da megapensenologia? Para mim, é um dos principais atributos, uma das principais forças da megapensenologia é o autodesassédio mental somático. Porque quando você começa a mexer com essas proposições, quando você começa a refletir até sobre a cosmoética de cada uma delas, o seu campo pensênico imediatamente muda, ele começa a limpar. Né? É claro que você pode fazer isso cosmoeticamente ou antes, você pode pensar em produzir megapensenes trivocabulares anticosmoéticos, aí não vai adiantar muito. Mas a ideia é que se você faz isso, pensando na assistência, pensando em limpar o seu campo pensênico, é um instrumento muito poderoso de autodesassédio. Né? Porque é um exercício mental somático onde é mental soma puro que entra aí. Né? Então, não tem como agregar nisso um sentimento ruim, uma energia ruim. Então, o seu pensene, ele se limpa, ele fica rígido quando você trabalha com essas coisas. A mesma coisa eu sinto com a verbetografia, que também um processo de asepsia pensênica muito forte. Agora, tem uma questão também, Oswaldo, que no curso, né, do Megapensene Trivocabular, o professor Aldo falava sempre que você começar a sintetizar o que você quer falar em 3 palavras, que isso é o início do princípio, do começo do conscienciês. Do conscienciês, né? E aí você é um treino para você não falar muito, não falar demais uma coisa que você pode falar em poucas palavras. Esse exercício desassedia também. Muito. Você vai ficando concentrada, enxuta. No que interessa, né? No que interessa. E é muito interessante esse antagonismo, né? Porque o megapensene ele é tão curto do ponto de vista léxico, mas ele pode ser tão amplo do ponto de vista semântico. Né? Então, mesmo o megapensene você lê de diversas maneiras. Né? Então, é um exercício mental somático, assim, eu acho que como poucos. Né? Outra coisa também que a gente vai criando assim, uma certa satisfação quando você começa a perceber a importância do megapensene, é que você vai lendo tudo que é livro e vai tentando pegar as ideias, sintetizar e colocar em megapensene. Nada para ser publicado, mas
enfim, você reconhece. E quando você vê alguém, algum autor que escreveu o Mega Pensene Trivocabular, porque tem vários, né? Sim. Aí você fica assim, achando que aquele autor tem um nível diferente. Sim, né? sim. Porque não é todo mundo que escreve um trivocabulário. Uma das sessões para a qual eu dou muito valor no verbete é Mega Pensene. Esse, por acaso, não sobrou nenhum para ele. Mas, até porque a gente já coloca vários como exemplos, né? Mas eu sempre procuro trazer 7 megapensenes nos meus verbetes trivocabulários, porque é um exercício de síntese do tema que você está fazendo. Né? Para mim é muito útil. Não gosto de usar esse termo não, mas é quase um vício ficar pensando dessa forma e formulando o pensamento dessa maneira. Né? É um jogo mental somático. Você falou também da verbetografia, né? Eu concordo com você. A verbetografia não tem uma seção de Mega Pensene, mas ela em si ela não. Toda. Ela é toda sintética. Então, assim, trabalhar no conforto da enciclopédia, você tem que dar atenção àquilo. Então, você fica focado naquilo. Né? Exatamente. Porque não é só o conteúdo, não né? Não é o conteúdo. Continuando aqui, Sindromologia, página 9, como os megapensenes trivocabulares podem fazer a evitação da síndrome da apriorismose e ajudar na síndrome da pressa. Aí a intenção não é bem os megapensenes fazerem isso. O ato de classificar exige que você não seja a priorista quanto aos significados dos megapensenes. Foi aí que a gente situou. Então, para classificar, primeiro, você tem que expandir o megapensene. Ao expandir, você vai perceber diversos significados, diversos mundos onde ele pode atuar. Né? E daí surgem as classes. Né? Então, a evitação da apriorismose é você não preconceber significados para aquele megapensene trivocabular. Começa a analisar e deixa ver o que vem. Né, durante essa análise, porque as coisas vão se expandindo. Agora, se você já começa a análise assim, não, esse megapensene só pode querer dizer isso aqui que eu gosto mais. Aí você perde na categorização. Então, a apriorismose, ela é contra a boa categorização. É nesse sentido aí que a gente quis dizer. E a síndrome da pressa também. Exatamente. As duas aí, né? Não pode ter pressa. Tem que pegar cada um. Eu já vi aqui, por exemplo, uns 2 ou 3 que caberiam em mais classes. Se eu Fala tiver... para a gente quais são. Não sei se eu marquei, mas, por exemplo, eu estava lendo aqui antes de começar a tertúlia, né? Vamos ver se eu acho algum aqui. Não cheguei a marcar, não. Mas, por exemplo... agora não estou enxergando. Eu devia ter marcado antes Devia ter marcado antes da gente começar. Mas... Não tem problema. Não, vamos ver se a gente acha algum aqui. Por exemplo, esse água não sobe, ele está em vários. Pois ele só está nessa classe, né? Pode ser que ele podia ser excludente também. Além de inexorável, ele tem uma relação de exclusão também. Né? Você está excluindo a possibilidade de a água subir. Né? Só naqueles desenhos do Escher é que a água sobe. Né? Mas aqueles famosos ele consegue fazer lá pode, lá ele consegue fazer isso. Né? Mas é um exemplo. A água não sobe, é inexorável porque é uma realidade da qual você não escapa. Não tem jeito de fazer naturalmente a água subir. E ele é excludente ao mesmo tempo, porque você exclui a possibilidade de a água subir. Mas tinha mais um exemplo. Durante aí, vamos ver se a gente recupera. A hora que a gente vai lembrar. Esse aqui também, ó. Acho que todos esses... Então, vamos falar. O confrontativo, alguns deles são excludentes, não são? Pode ser. Porque, por exemplo, litígio não acordo. Oração não, EV. Você acha que pode colocar no excludente ou não?
Ou é outra categoria? Não, aí eu não vejo exatamente... Bom, você está excluindo a oração, né? Mas aí eu vejo mais o confronto dos dois termos, que é colocar a oposição franca entre a oração, a tacon, né? O paliativo e o EV, que é o que realmente resolve, né? É o que realmente é a técnica, né? É a mega técnica. Não? Com o tempo a gente acha aí outros, mas tem. Eu tenho uma proposta aqui, da gente ir olhando os megapensenes e tentando ver por que está naquela classe. Ampliar as classes. Ampliar as classes. Isso. Vamos vendo isso. Mas primeiro vamos aqui no mega... Eu tenho uma ideia de uma classe que podia estar aqui, que não está. Mas aí, então com o tempo, a gente vai falando. Tá bom. Em tabelologia, página 10, primeiro item, é sempre que o aborto significa imprudência? Não. Não é sempre. Às vezes o aborto é inevitável. Às vezes é a condição mais profilática possível, né? A gente também não pode pegar cada megapensene e encarar como uma verdade imutável, né? Ele entra aqui no admonitório porque ele significa imprudência se ele for feito irrefletidamente, né? Se ele for feito simplesmente para não assumir uma responsabilidade, né? Mas ele pode ser profilático, sim. Há casos em que o aborto é a indicação. Né? Conscienciologia, ela é bem clara com relação ao aborto. Né? Tem um caso que o professor Valdo sempre contava, de uma menina que entrou alguém na casa dos pais, os pais saíram para algum compromisso social, é menina novinha, né? Então entrou lá uma pessoa, estuprou a menina, ela ficou grávida. Então foram procurar o professor Valdo. E qual é a razão pela qual ele considerou que o ideal ali seria fazer o aborto? Era porque aquele acidente era um acidente de percurso. Então, se permanecesse com aquilo, outros acidentes de percursos poderiam acontecer. Então, teria que cortar a raiz. Pela raiz, né? Pela raiz. Então, não é também assim, o acidente de percurso... Né? Eu acho que essa prudência aqui, é no sentido de você não ser imprudente, porque se você for imprudente, não vai gerar um acidente de percurso. Exatamente. Então, assim, é para evitar ao máximo entrar nessa situação, que é um caso de exceção, né? Do aborto. Não, e às vezes um aborto não feito aborta uma proexis, né? Então tem que ver, tem que medir aí direitinho. Né? Mas de qualquer maneira vai né? Assim, de qualquer maneira, o ideal é não ter. O ideal é não fazer. O ideal é não fazer. E pode ser uma imprudência aí também do ponto de vista somático, né? Porque é um risco, é um procedimento que não é, tanto que muita gente ainda morre disso. Então, muita gente ainda dessoma por conta de aborto mal feito. Na frase enfática, página 13, como a categorização amplia o conhecimento do pesquisador acerca dos megapensenes trivocabulares? Existem técnicas para ajudar na categorização ou exemplos de experiência pessoal? Amplia da seguinte maneira, você quando categoriza, você tem que nomear as classes, né? Você tem que escolher aí o seu conjunto de classes que você vai usar. No que você faz isso e começa a categorizar, começa a distribuir cada megapensene pelas classes, você está agregando informação, você está agregando interpretações possíveis para esses megapensenes. Então, com isso, você aprofunda o conhecimento que você tem acerca daqueles itens, acerca daquele universo. Né? Experiência pessoal é o seguinte, eu comecei a mexer com isso e identifiquei, isso aí é um subconjunto do trabalho que eu comecei a fazer. Identifiquei essas 23 classes, né? Mas que certamente podem ser ampliadas, existem outras. Essas 23 me pareceram, assim, dar conta desses 32 megapensenes. Você vê como é rico, né? 32 megapensenes gerando 23 classes. Você vê como as possibilidades de interpretação são grandes, né? E a ampliação da cosmovisão, eu acho que é isso, porque quando você depois olha para o conjunto classificado, você tem uma nova leitura daqueles. Agora, eu acho que porque você enxerga, assim, quando você vai categorizar, você é obrigado a olhar mais intensamente para o megapensene. Você tem que esmiuçar, né? Ele ao máximo. Você vai esmiuçar mais. Por exemplo, você falou dos adjetivos, né? Nós temos aqui na classe 22, aqui nos superlativos,
adjetivos, enfeites perigosíssimos. Sim. Né? Então, aí você já viu, aí você linka com outro que você já fez, que é o adjetivo, é substantivo, isso, junta isso. com esse daqui. Ah, ele também está, o adjetivo é substantivo, está no predicado. Eu acho que está no admonitório, né, os dois. Está no predicativos. E está nos admonitórios. Está no admonitório, a gente já tinha até falado, eu acho. Né? Então, como é que a gente lê isso? Cuidado com adjetivos. É. Né? Mas aí você vai lendo todas as classes dele, você vai agregando mesmo. Vai. E, eventualmente, esses que estão aí cabem em outras classes, né? Essa classificação, por isso a gente fala aqui da subjetividade, né? E depende do momento do taxólogo. Você, naquele momento, está vendo esse conjunto de uma determinada maneira. Guarda a sua classificação um mês, depois você estuda ela de novo. Provavelmente você vai mudar coisas. Né? Então não é assim, não tem nada absoluto, não tem nada imutável aqui, não. É um estudo que você faz. Né? Ô, Jota, eu tenho uma curiosidade aqui. Ó. A gente conversou logo no início que uma classe pode estar contida na outra, ou seja, você pode fazer dois critérios, onde o conjunto deles esteja dentro do outro conjunto. Isso. Como é que fica isso com esses critérios da metodologia da sua enumeração aqui, logo na página 10, que você tem metodologia. Tem o item 3 e o item 4, que é extensibilidade com minimalidade. Isso. Você tem algum critério para saber quando uma classe está na outra e vale a pena, porque ela vai ferir de alguma coisa essa coisa da extensibilidade e da minimalidade? Ela fere a minimalidade, na verdade, né? Porque se ela está contida numa classe maior, então, em princípio, ela poderia ser eliminada. Só que você tem que examinar o valor que ela está agregando. Às vezes, dentro daquela classe maior, ela traz uma particularidade que não é de todos os megapensenes. E que não é vista, né? E que não é vista na classe maior. Aí vale a pena incluir. Mas você falou que não tem na extensibilidade, mas a extensibilidade aqui está dizendo assim, se oportuno, o sistema poderá admitir acréscimos de classes, caso se agreguem ao universo novos megapensenes inadequados às classes inexistentes. Então, por exemplo, se você tem uma classe menor, se você pode incluir ela numa classe maior, não seria o caso, é nesse sentido que eu digo, que esse critério da extensibilidade pode estar implicado. Pode. Porque aí você poderia anular aquela classe menor e ficar só com a maior. Isso. Mas aí você acabou de dar o exemplo de agregar valor. E outra coisa, essa metodologia aqui, ela não tem a pretensão assim de ser regras rígidas para classificação, não. Por isso que a gente fala aqui de diretrizes passíveis de serem consideradas. Mas o que entra aqui é a sensibilidade do taxólogo, né? O que ele quer explorar, o que ele quer passar em termos de informação com essa classificação. Então, não é assim, é mais formalização de bom senso, que eu chamava muito para os meus alunos, né? Ora, cuidado ao formalizar bom senso, que nem todo bom senso é formalizável, né? Então, bom senso é bom senso. Então, é assim, não acrescenta a classe à toa, né? Procura ver se cada classe acrescentada está realmente agregando alguma informação relevante, né? Se uma classe está replicando outra, aí realmente não tem sentido acrescentar. Vamos discutir aqui os admonitórios. Não, os admonitórios não. O 8, o dubitativos, com o 16, que é interrogativos. Pois é. Me parece que o 8 estava contido, pelo que está aqui, o 8 está contido no 16. Ou seja, todo dubitativo, necessariamente, ele vai ser interrogativo? Eu penso que não, porque dá para você exprimir uma dúvida que não seja usando uma interrogação. Por exemplo? Por exemplo, duvidemos dos sorrisos. Você está colocando uma dúvida, nem todo sorriso é confiável, você está introduzindo uma dúvida e não tem uma interrogação, aí existe uma afirmação. Tá? E o contrário também não acontece, nem toda interrogação ela expressa uma dúvida. Porque existe aquele tipo de interrogação que a gente chama de interrogação retórica. Você faz uma pergunta, mas é só para suscitar raciocínio, você sabe a resposta. Então eu viro para a pessoa e diz assim, você é humano? Claro que a pessoa é humana.
Claro que ela sabe que ela é humana. Tá? Mas a questão é a seguinte, ela está se portando como ser humano? Né? Mas é claro que a resposta é sim. Claro que ela é um ser humano. Então não tem dúvida, né? Então não tem uma de... não está dentro da outra, elas têm uma interseção grande, porque em geral você expressa dúvida perguntando, você expressa a dúvida através de uma pergunta. Mas tem o verbo duvidar também, duvidemos, desconfiemos das regalias. Você está duvidando do mérito aí de algumas regalias que vêm até você. Não deixa de ser uma dúvida. Não deixa de ser uma dúvida, né? Muito interessante isso. E aí quando a gente começa a olhar, né, que visto assim uma tabela pronta, é uma tabela pronta, não boba, tem... Né? Mas não, você começa a raciocinar, e às vezes assim, um outro taxólogo vai pegar isso aqui e vai dizer, não, essa classe aqui realmente é bobagem, vai fazer diferente. Aí é que está a riqueza, é de não ser... Se fosse uma classificação única, acho que não teria muita graça. Porque aí um faz, está pronto, e os outros vão só ler aquilo. Né? A graça é que cada um, ao querer estudar os megapensenes, ele pode jogar dessa forma. Eu vejo, isso para mim é muito lúdico, para mim é um jogo. Quando você vê, por exemplo, no 14, humorístico, necrópsia, arqueologia somática. É muito humorístico. É muito interessante. Isso é muito engraçado. Porque, agora vê bem, ele não é uma definição. Existe uma outra classe aqui, que são os... Definitórios? É a classe 6, os definitórios. Repara, isso não está definindo a necrópsia. O que é necrópsia? Necrópsia é um procedimento técnico, que você abre o soma, depois da pessoa dessomada, e vê o que sobrou lá dentro, vê do que a pessoa dessomou, analisa a causa. Isso é a necrópsia. Né? Isso aqui é uma visão metafórica, humorística. Assim. Então, eu não posso considerar isso uma definição. A necrópsia tem uma definição técnica dentro da medicina, tá? Da medicina legal. Né? Mas é muito interessante, não deixa de ser uma arqueologia somática. Você abre aquele soma e aí vamos carafunchar lá dentro. Quer dizer, é muito humorístico, e é de um senso de humor. Assim. Se bobear, tem outros humorísticos aqui. Agora, existem docentes indecentes. Isso aqui poderia estar no trocadilhesco também, não poderia? Eu acho que está, não está? Tá lá. Eu acho que está. Tá lá. Esse aí é da nossa área. Já estou aprendendo, né? Viu, com você, viu? Esse é da nossa área, né? E assim, eu acho que ele está numa outra classe também. O existem docentes indecentes, ele está nos ambivalentes também. Sim. Né? Porque essa indecência, ela pode ser do ponto de vista da moral do docente, ele é indecente porque ele rouba dinheiro dos outros. Ou ele pode ser indecente do ponto de vista docente. Ele é um docente antiético, totalmente antiético quanto à academia, por exemplo. Então, o indecente aí tem leituras diferentes, dependendo do contexto. Se é um contexto moral ou se é um contexto acadêmico. Agora, esse aqui no trocadilhesco, aqui, há cachorros crentes. Esse é ótimo também, esse é né? ótimo. Que há cachorro quente, há cachorro crentes. Isso. Como é que você interpreta isso daqui? Mas aí você lê diferente. Cachorro aí pode ser o cachorro, pode ser o bicho. Ou às vezes tem gente que a gente chama, fulano tem um cachorro. Tá? Então tem essa conotação da ambivalência. Acho que ele está nos ambivalentes também. E tem a questão, né, de que nem todo crente é santo. É santo, pode ser um cachorro, né? Exatamente. Esse aqui é eu acho uma ofensa usar cachorro para isso, para mais. Eu acho que é ofender os bichos, mas é usual, a gente vê. Pode perguntar. Oswaldo, aproveitando, né, que está aqui, o 11. O 11, excludentes. A ideia aí é o seguinte, é você expressar uma realidade impossível, uma realidade que não possa acontecer. Tá? Ou você excluir uma determinada parte de um conjunto maior. Pode ser, foi mais ou menos isso que eu pensei. Vamos ver se todos estão de acordo. Você discordou de algum ou não? Não, eu achei super interessante, né, essa colocação sua, porque o inexistente é Deus eterno, né? Então, também cabe um infinito aqui, né? Cabe. Não é isso? Mais ou menos, né? Nem sempre você está expressando uma exclusão, né, com o megapensene. Né? Esses aqui que eu estou olhando, parece que sim. Não achei nenhum aqui que me incomodasse, não. Vamos ver, inexiste a Deus eterno. O que ele está dizendo com isso? É que nenhum adeus é para sempre. Tá? Então você está excluindo a possibilidade daquele adeus ser definitivo.
Tá? A exclusão é por aí. Quer dizer, tudo que começa com inexiste é meio óbvio, né, que está fazendo uma exclusão. Agora, o de baixo, por exemplo, ele começa com um pronome indefinido, ele começa com ninguém. Ninguém é insubstituível, é uma exclusão também. Tá? Você está impossibilitando, você está vedando a possibilidade de existir alguma pessoa que não possa ser substituída. E não existe mesmo, a gente sabe disso. Com certeza. Tá? Nem mini peça. Se aquela mini peça falha, eventualmente outra assume o lugar dela no maximecanismo. Então, insubstituível não tem. Existem essenciais, não insubstituível. Tá? Ninguém está só. Esse, além de excludente, é derrogatório. Esqueci de botar ele no derrogatório. Né? Acho que era esse que eu tinha visto. Chegamos nele. Ninguém está só. Por quê? Do ponto de vista intrafísico, você pode ter a solidão. Né? Do ponto de vista extrafísico, isso não é praticável. Então, você derroga uma verdade intrafísica. E, ao mesmo tempo, você exclui a possibilidade de alguém estar só. Mas entendeu? Existe também a questão de você estar só e, ao mesmo tempo, você está na multidão, também estar só. Sim, sim. Né? Como que você vê isso? Tá, mas não é nesse sentido, esse mega pensene. Ninguém está só do ponto de vista convivial, do ponto de vista... Você pode estar só do ponto de vista da interação. Mesmo assim é questionável. Será que você, em outra dimensão, não está interagindo? Claro. Às vezes até sem perceber? Não, e aqui, até aqui também a gente está... Se você quiser, você fica o tempo inteiro conectada com o amparo, né? Exatamente. Depende dos seus pensene, não é isso? Exatamente. Exatamente. Obrigada, viu? Que mais? Na colegiologia, página Estou esperando 9. alguém me perguntar do mega pensene que eu mais gosto. Qual é? Fala lá então. Vamos perguntar vamos então. lá. Qual é o mega pensene que você mais gosta, João? Mas isso lá no curso, em 95, me lembro que nós dois saímos comentando que esse era o máximo do máximo do máximo. Vê se você lembra qual era. Eu acho que é aquele do... Eu botei ele em todos os lugares aí do verbete, porque onde cabia eu coloquei esse. Eu pensei naquele do questionologia, saibamos admirar discordância. Eu acho isso o máximo, o porque o dia que a gente aprender a fazer isso... Saibamos admirar discordando. Admirar discordando, discordar Isso para mim é o máximo do máximo, porque se um dia a gente aprender a fazer isso, e tudo indica que a gente tem que aprender a fazer isso, é gargalo evolutivo, né? Esse é o paralelo do binômio admiração discordância. Exatamente. Só que o binômio não é um trivocabular, e esse aqui é um trivocabular. Disso, né? Porque aqui ele diz, saibamos admirar discordando. Não, mas eu até acho interessante lembrar para quem está assistindo a gente que o binômio admiração discordância, apesar de ser construído por 3 palavras, ele não constitui um mega pensene trivocabular. Porque o mega pensene trivocabular ele tem que ter um verbo, mesmo que seja oculto, mas tem que ser um verbo. Ele é uma frase verbal. Tem que ser uma frase verbal. E o binômio admiração discordância é um termo, né? A gente chama de sublinhamento, né? Isso. E o outro não, saibamos admirar discordando, aí tem uma ação, saibamos, tem um verbo. Tem uma exortação, né? Tem um convite, uma exortação. Então aí caracteriza... É mais elegante, né, Rosa? Não, eu acho isso bonito da gente entender quando é que a mesma ideia está sendo expressa por um trivocabular e quando ela não está expressa por um trivocabular. Né? Então, o trivocabular é uma frase verbal. O verbo pode estar elidido ali, mas ele está ali presente. Né? Muito interessante. E aí você repara, a gente conseguiu situar esse como admonitório, que é o primeiro, porque ele expressa, de certa forma, um convite, um lembrete. Né? Olha, é bom que quando a gente discorde, não deixe de admirar a outra pessoa. Né? Também, a gente discorda da ideia, não precisa deixar de admirar a pessoa. Não, e o contrário também, né? Quando se admirar uma pessoa, tem que ver criticamente o que não está bem nela. Quer dizer que você vai concordar com tudo que a pessoa... Senão não vai ajudar a pessoa também, nem vai... Né? Exatamente. Está aí no concessivo, você já viu? Então, no concessivo, o concessivo é o seguinte, é aquele espírito do apesar de. Né?
Então, você pode admirar, apesar de discordar da pessoa. É isso aí, o espírito aí do concessivo é isso, é o apesar de. Quer dizer, é uma ação que não é suficiente para bloquear a outra. Ela tenta fazer o bloqueio, mas não... Isso é da análise sintática, né? É das orações concessivas. Está no exortativo também. Oi? Está no exortativo também. Está no exortativo também, porque é um convite, né? Saibamos. Saibamos. Aonde que Só ele tá 3 mais? classes. Tinha que arrumar mais umas classes para ele. Tá pouco. Está na questionologia também, Tá na né? questionologia. Mas aí ainda não é, não, pensei, classe. eu não fiz direito essa classificação, não. Tem que mudar isso aqui. Não, você vai ser aquele que vai responder sim à sua questionologia. Você, leitor ou leitora, dispõe-se a conceber sistema classificatório e categorizar as 12.576 proposições trimembres, integrantes do manual de Mega PCNs Trivocabulários? Aí, ô João, sim. Olha, eu aceito colaboradores. Eu consegui fazer a letra A, todinha. Né? Mas aí comecei a letra B, falei, acho que eu vou escrever um verbete sobre esse tema, porque se eu for esperar terminar de classificar tudo isso, é capaz de não dar tempo de eu escrever o verbete. Né? Então, achei mais importante trazer a ideia aqui da classificação do que esgotar todo o manual. Né? Mas essas classes que eu coloquei aqui, elas surgiram do manual, desse estudo que eu comecei a fazer. A letra A eu dei conta. Né? Aí, se tiver aí 25 colaboradores a mais, tirando o K e o W, né, e o Y, que não tem nenhum, então se tiver mais uns 20 colaboradores aí... Cada um faz uma letra, Cada né? um faz uma letra, a gente consegue dar conta disso. Né? Isso. Poderia ampliar o colégio invisível da mental somatologia? Você já obteve projeção de mental soma? Estou muito longe disso. Né? O máximo que eu já consegui foi uma projeção de psicossoma com bastante sutileza, tá? Mas que não era nem de longe uma projeção de mental soma. Agora, por que esse colégio invisível está citado aqui? Devido à própria concepção, ao próprio processo dos megapensenes trivocabulários, né? Que é mental somático puro isso aqui. Né? É você dizer o máximo com o mínimo de termos, com o mínimo de palavras. Então, é um exercício mental somático, assim, né? Mas a projeção de mental soma está muito longe para mim. Quer perguntar? Pode perguntar. Oswaldo, eu sempre... Acho que o primeiro contato que eu tive assim com o Mega PCN Trivocabular foi com o professor Valdo. Eu nunca tinha visto Todos antes. nós. E depois eu comecei a analisar assim, que ele ser a síntese da síntese da síntese. E eu acho que você trazendo o verbete assim, ele eleva assim, substancialmente o nível dessa matéria, desse estudo que a gente faz diariamente aqui. Mas a minha pergunta é bastante simples. Eu gosto de ler esses megapensenes trivocabulares, mas alguns me causam assim espécie. Eu gostaria que você me ajudasse a destrinchar esse aqui, que parece simplesinho, mas não deve ser tanto assim. Vamos ver. O adjetivo é substantivo. Ah, pois é. A gente começou falando dele hoje, né? Porque, repara que ele está casado com o de baixo, né? Adjetivos são enfeites perigosíssimos. Né? Porque o que acontece? Toda tendência literária, poética, claro, não é todo poeta, nem todo autor literário, mas é de carregar na adjetivação. E com isso, perder ou complicar ou ofuscar a mensagem original, o que é importante do que ele está querendo passar. E o Megapensene diz o seguinte, olha, adjetivo é substantivo, quer dizer, ele tem substância. Não quer dizer que a classe gramatical do adjetivo seja a mesma coisa que o substantivo, não é isso. É que ele tem substância. Então, cuidado quando usar, porque você pode desvirtuar a sua mensagem. Tá? Às vezes você carrega tanto na adjetivação que acaba não ficando claro o que é que você queria dizer. Né? Isso da verbetografia, por exemplo, a gente evita muito. Começa aquela sequência, aquele monte de adjetivo que não está querendo dizer nada. Corta. Deixa a essência.
Né? Agora, às vezes, você faz uma sequência, existe a adjetivação inteligente também. Você faz uma sequência de adjetivações onde você está mostrando uma tendência, você está mostrando um progresso, por exemplo. Você está conduzindo a alguma coisa. Então, é chamar a atenção para o uso do adjetivo, não é não usar, tá? Mas é usar da forma inteligente. É usar de maneira que melhore, que clareie a sua mensagem. E não só para abordar, não só para encher linguiça, né, como a gente diz. Vê que a síntese da síntese da síntese, você vê 3 palavras muito pequenas e para a gente... Você vê o quanto isso diz, né? O quanto ele diz. O quanto isso diz. É. Obrigado. Essa alegria mental somática é que leva a gente para o consciência. É. Eu estou vendo assim, a alegria no seu rosto, sabe? Falando do Mega Pensene. Eu estou sentindo uma alegria de estar aqui falando disso. Eu acho que está compartilhado aqui com todo mundo, né? Não é adjetivada. Não, porque é uma descoberta que a gente vai fazendo, né? Quer dizer, você pega uma coisa que é aparentemente simples e tudo, né? E a intenção desse verbete era que as pessoas trabalhassem mais sobre isso, pensassem mais sobre essa forma de expressão, né? Foi para isso que a gente está trazendo... já existe o verbete Mega Pensene Trivocabular, do professor Valdo. Então, não caberia escrever sobre esse tema, né? O que a gente tentou fazer? Não, vamos tentar agregar alguma coisa, que é a categorização. É uma maneira de chamar a atenção para esse exercício, né? Que é importante. O quinto, não sei se você já falou, consecutivos, né? Quando você coloca aqui, toda desafeição inferioriza. Isso. Nossa, isso também e a consequência, né? Ou seja, se você produz, se você insiste nos desafetos, você se inferioriza. É verdade. Tanto a você quanto aos seus desafetos. Tá? Você está se colocando em subnível, mantendo os desafetos. Né? E eu queria que você comentasse também o crescendo. O crescendo caos estrutura. Pois é o crescendo que remete à categorização. Porque antes de categorizar, o que você tem? Um monte de itens soltos. Né? Isso que a gente está chamando de caos. É uma coisa sem ordem. Seriam esses 32 simplesmente listados, sem nenhuma ordem, sem nenhuma inter-relação entre eles. Do momento que você categoriza, você gera uma estrutura, você gera uma ordem, você gera maior possibilidade de compreensão do que está ali. Tá? Então, a categorização, ela obedece exatamente a esse crescendo. Do caos, você chega à estrutura. Né? E o crescendo da compreensão também. Da compreensão, Na Pensenologia, página 8, pode me explicar a diferença entre ortopensenes e ortopensenidade? Como isso na prática pode ocorrer? É a diferença entre a ação e o efeito da ação. Né? O ortopensene é aquele pensene, ou seja, é aquele trinômio indissociável, pensamento, sentimento e energia, que você produz quando você penseniza da maneira correta. Né? E a ortopensenidade é o efeito dessa pensenização, é o que você gera pensenizando dessa forma, pensenizando de acordo com o fluxo cósmico, pensenizando cosmoeticamente. E esse é o motivo para que o professor Valdo já explicou para a gente. Para colocar os dois. Por que a fórmula formal da pensenologia é sempre assim? Os pensenes no plural, no início, né? Isso. E depois a pensenidade, que é a qualidade do resultante no singular. E ele quer chamar a atenção. Parece que a gente está repetindo, mas não é. Não é. Ele queria chamar a atenção exatamente disso, para a gente ter cuidado com os nossos pensenes. Exato. Bom, aí tem aqui... Isso vale para todas as outras categorias. Né? O lúcido pensene, se você tem pensenes lúcidos, o que você provoca? O que você gera? A lúcido pensenidade. Né? Em numerologia, página 9, a equivalência, a interdependência, a analogia, a incongruência, a discrepância, a incompatibilidade e a antipodia. Pode fazer análise desse conjunto? Posso sim. Toda numerologia, ela obedece a uma fórmula, né? Você tem em mente algum conceito e você declina esse conceito nos termos da numerologia. O que a gente pensou aí?
A categorização ela é baseada em analogia, em comparação. Você compara um item com o outro e isso vai fazendo a separação. Não, esse vai para essa classe, aquele vai para aquela classe e assim por diante. Então, o espírito aí dessa numerologia é o seguinte: quando você compara coisas, o que pode acontecer? Qual é o resultado dessa comparação? Aí você pode deduzir que esses elementos que você está comparando, eles podem ser equivalentes, eles podem ser interdependentes, quer dizer, um não equivale ao outro, mas um mantém uma dependência com o outro. Ou seja, a gente está enfraquecendo o vínculo ao longo dessa enumerologia. Está partindo do vínculo máximo, que é a equivalência, tá, para a antipodia, que é a antipatia total, que é o afastamento total entre esses itens. Então, é assim, são os frutos da comparação, né, que é inerente ao processo de categorizar. Então, a gente passa da equivalência, interdependência, a analogia, que assim, é um vínculo, mas é menos forte do que a interdependência. Tá? Em seguida, a incongruência. Quer dizer, pode existir alguma relação, mas existe alguma coisa de diferente entre as duas ideias. Né? A discrepância é uma incongruência mais forte, as duas ideias não combinam. Né? A incompatibilidade, elas não convivem de jeito nenhum. E a antipodia, elas são completamente antipáticas uma à outra. Né? Então, seria assim, o decrescendo do vínculo, quando você compara duas coisas. É isso que a numerologia traz. Então, aqui está assim, ó, professora Rosa, o termo coloquiologia, utilizado no verbete de hoje, e coloquiologia, utilizado no seu verbete de ontem, que deve ser de anteontem, né? Não sei que dia que ela mandou aqui. Não, ela mandou, tá certo. É de anteontem. Possui alguma diferença? São sinônimos? Não, é que o meu estava errado. Ninguém viu, os revisores todos não viram, nem eu. O correto é coloquiologia. Tá? E obrigada pela tua revisão, que eu vou já corrigir. Tá bom? Oswaldo, eu fiz aqui o dever de casa com a segunda questão da questionologia. Em quais classes situaria, por exemplo, a proposição saibamos admirar discordando? Além das que você colocou, eu colocaria em duas, e eu quero que você me diga se pode ficar mesmo nessas classes ou se você considera não muito apropriadas. Além das que você colocou, eu colocaria na confrontativos e nas paradoxais. Você pode comentar para mim? Confrontativo, concordo plenamente, porque você está fazendo o confronto entre dois termos que aparentemente são antagônicos, né? A concordância, a admiração e a discordância. Né? Tá, acho perfeito. E o outro é o paradoxo. O paradoxo aí é... Você discorda admirando, Você discorda, né? Admirando. Admira, né? É muito paradoxal. Mas é aparente, você viu, o paradoxo ali é uma contradição aparente. O paradoxo tem solução. Isso. Né? Em geral, tem um elemento que faz aquilo ter sentido. Para mim é sobrepairamento. É sobrepairamento, né? Exatamente. É diferente do... Quando existe um antagonismo sem solução, a gente chama de antinomia. Aí não é paradoxo. Aí né? é quase uma contradição mesmo. Né? O paradoxo depende do ponto de vista que você está olhando. Tá? Às vezes uma coisa é paradoxal do ponto de vista intrafísico, mas não é extrafísico. Né? Por exemplo, ninguém está sozinho. Do ponto de vista intrafísico é paradoxal. Você me tranco no quarto, eu estou sozinho. Tá? Mas extrafisicamente não tem paradoxo nenhum. Claro que eu não tiraria das classes que você colocou. Você pediu para a gente fazer o exercício, eu fiz. Não, eu fiquei até satisfeito, porque eu achei que ele caiu. Eu gosto tanto dele e ele estava em poucas classes. Em poucas classes, né? Mas não estou sugerindo você incluir, não, que já está de bom tamanho aqui, está ótimo o seu verbete. Eu não gosto de verbete com mais de 6 páginas, não. Para os meus, tá? Não tem nada contra dos outros, não. Viu? Tá bom. Cada um escreve com quantas páginas achar que tem que escrever. Você pode expandir para a gente esse binômio, o binômio cognição-estruturação? Sim. O pessoal que estuda categorização tem uma vertente da psicologia cognitiva agora que está muito dedicada a isso, né? A estudar o ato de categorizar, né? E eles dizem o seguinte, que é impossível o conhecimento sem a categorização. Né? O que quer dizer isso?
você recebe uma informação nova, você aprecia um fato que você nunca tinha visto. Qual é a primeira reação? Pegar aquele fato, aquela informação novos e conjuminar com o que você já tem. Tentar enquadrar em algumas das suas categorias mentais que você já possua. Se é um fato completamente diferente, você vai criar uma categoria nova para ele. E aí, possivelmente, você vai rever suas categorias antigas, né, e agregar novos fatos até que venham a ocorrer. Isso acontece muito, por exemplo, quando a pessoa chega na conscienciologia, né, ela pega as verpões e tenta conjuminar com o que ela tem antes. Em geral, não consegue, porque é tudo muito diferente do que a pessoa... Né, se não é diferente na forma, é diferente na abordagem. Né? E aí não tem muito jeito, você tem que criar categorias novas para conseguir assimilar aquele conhecimento. Tá? Então, assim, o que é colocado é que é impossível conhecer sem estruturar, sem categorizar. Né? Por isso a cognição está ligada, eu botei estruturação. Né? A própria denominação das coisas é uma classificação. A nomeação das coisas é uma classe. Se eu chamo alguma coisa de cadeira, eu já classifiquei, que tudo que você senta, que tem quatro pezinhos ali, é uma cadeira. Exatamente. Então, qualquer nome. E aí você sabe que não é mesa. Que não é mesa. Quer dizer, você até pode botar o prato em cima da cadeira e comer ali, mas você sabe que é uma categoria de... Aquilo é para sentar, não é para comer em cima. Né? A denominação, a palavra surgiu de categorias também. Né? E isso vem desde Aristóteles, né? Desde as considerações sobre categorização começam lá atrás em Aristóteles, Platão, e vem vindo. Né? No século XX, houve uma mudança no estudo da categorização, porque é proposta uma nova maneira de categorizar. Porque antigamente se pensava muito em como é que se define uma categoria. É através de atributos, ou seja, é através de requisitos que têm que ser satisfeitos pelos objetos pertencentes à categoria. Tá? Então você coloca lá, mesa. O que um objeto tem que satisfazer para ser uma mesa? Bom, ele tem que ter pés, ele tem que se apoiar, e você pode colocar coisas em cima da mesa. Né? Aí, por exemplo, se eu olho para uma estante não é uma mesa, ela não satisfaz esses requisitos da categoria mesa. Né? Só que o pessoal da psicologia cognitiva começou a se dar conta de que isso não é suficiente, essa abordagem, para categorizar conhecimento. Né? Então, eles propuseram o que se chama de categorização por protótipos. Então, em vez de você definir os requisitos de cada classe, você nomeia um exemplar para aquela classe. Né? E aí é o seguinte, um outro elemento vai pertencer à classe dependendo da similaridade que ele tenha com aquele exemplar. Então, por exemplo, pássaro. Né? Pássaro é muito amplo, vamos chamar assim, ave de rapina, por exemplo. Aí, qual é a ave de rapina mais característica? Não sei, eu dei um exemplo que urubu? Eu mesmo não entendo. É o quê? Urubu, não. Urubu, não é não? Urubu é ave de rapina, acho né? Que é. Então vamos supor, então o urubu fica sendo o protótipo, o exemplar modelo das aves de rapina. Aí você olha para um pardal. Um pardal, tá bom, ele é uma ave, mas ele está muito distante de um urubu. Certo? Mas isso é melífluo, né? É meio que, como você fala, fazer a mesma coisa de outra maneira, porque para você saber se o pardal não é uma ave, você vai ter que comparar os atributos. Comparar. Então, você vai ter que destacar os atributos. Mas a ideia é o seguinte, você não ter as fronteiras das classes tão riscadas, tão nítidas, tão... Determinadas, exatamente. Delineadas. É você ter uma flexibilidade, é você ter... Lembra muito aquele negócio da lógica fuzzy. Da lógica clássica para a lógica fuzzy, né? Para a lógica fuzzy. Você tem uma probabilidade de um item estar numa certa classe. Tá? Então é isso, não é bem uma probabilidade, mas você tem uma afinidade do item. Melhora, né? Então aquele item ele pode ter afinidade com uma classe, mas ter mais afinidade com a outra classe. E parece que isso é melhor para categorizar certas coisas que o modelo clássico não dá conta.
né? Aí o pessoal da psicologia estava trabalhando nisso, mas isso década de 80. Atualmente deve ter coisa mais moderna. Tem um artigo que eu citei aqui na Webgrafia, que é de uma professora da UFMG, que ela faz exatamente o contraste dessas duas formas de categorizar, o modelo clássico e o modelo dos protótipos. E aí ela faz um apanhado da história, ela conta direitinho. É uma boa introdução para quem, interessante, né, para quem se interesse, e é acessível na internet. Então é muito fácil baixar e ler, é em português, é uma fonte fácil de consultar. Oswaldo, a gente ouve muito, a gente já trabalhou bastante aqui, essa coisa da análise e síntese, mas a gente queria saber, na sua versão, aí, na hora de trabalhar a categorização, como é que funciona esse sinergismo análise-síntese inerente ao processo classificatório? E é um sinergismo mesmo, porque as duas coisas têm que acontecer, e é a potencialização das duas que te leva à categorização. Primeiro, porque a análise está ligada à interpretação. Então, você olha para um determinado megapensene e espreme o que você puder dali, em termos de análise. Você vai, tirando todos os significados possíveis, né? Aí você vai notar que alguns significados se repetem, que alguns são redundantes, aí você enxuga isso. Tá? Então, esse processo da análise e da síntese é o que gera, na verdade, a categorização. Tá? É a combinação desses dois processos. E um influencia o outro, porque você não pode sintetizar se você não tiver analisado antes. E também só analisar, só expandir, não te leva a algo praticável. Hein? E a síntese já é o primeiro ponto para uma nova análise. Para uma nova análise. Você lembra daquele esquema que o professor Waldo fazia? Uma escada? Uma escada, lembro. Então, aqui você faz as suas análises. Aí faz uma síntese. Tira a primeira síntese. A primeira síntese você vai para um patamar superior. Isso. Aí aqui você começa a fazer novas análises. Do outro ponto de vista. Do outro ponto de vista. Aí faz uma síntese. Faz uma nova síntese. É isso mesmo. É isso mesmo. É nesse sentido que é o sinergismo, né? Que vai potencializando, né? Isso, que vai potencializando. Essa outra análise é em cima dessa síntese que já foi feita? Uhum. Tá. É nesse sentido, que tem aí, você pode usar o ciclo análise-síntese, pode usar o sinergismo análise-síntese, pode usar o binômio análise-síntese. O binômio diz que a análise e síntese, elas são complementares, elas têm uma associação. Aí tem interação também, mas tem a... E tem antagonismo também, né? O antagonismo. Se você olhar também, na base, análise e síntese é um antagonismo. Quer dizer, é um binômio muito rico, né? Mas tem o sinergismo, coisas. Por exemplo, é quando essas duas potencializam o resultado, né, de conhecimento seu e tal. Então, você pode enxergar de vários ângulos, né? Bem interessante isso. Até que ponto, um teletertuliano está te perguntando, até que ponto os megapensenes e os verbetes nos aproximam de uma realidade mais mental, nos aproximando ainda do conscienciês e de consciências mais evoluídas? Que pergunta, hein? Que teletertuliano amigo esse. Né? Olha, a gente sabe, pelo menos eu sei muito pouco do que possa vir a ser o conscienciês. Né? Mas o que a gente lê, o que a gente encontra de informação? Que é a linguagem da dimensão mental somática. Né? É uma linguagem que não tem signos, então ela não tem palavras, ela não tem som, ela não tem articulação de palavras. O mecanismo de comunicação é a transmissão em bloco de ideias. Então, uma consciência se comunicando com outra na dimensão mental somática, em princípio ela consegue fazer a outra entender uma enciclopédia inteira, por exemplo, tá? Com uma simples emissão de pensamento. Né? Eu acho que tanto a verbetografia quanto a teoria aí dos megapensenes estão no caminho, mas ainda estão muito longe do conscienciês. Por quê? Ambos estão baseados em signos ainda. Né? Megapensene e trivocabular, você tem 3 palavras. Isso ainda está no plano dos signos. Tem palavra, né? Ainda tem palavra. Né? Então, assim, é melhor do que escrever 100 páginas. Você sintetiza 100 páginas em 3 palavras. Ótimo.
é o caminho. Mas está muito longe do conscienciês ainda. Mas é um exercício, né? A Mas gente é um comentou exercício. isso no início, É um né? exercício. O professor Walter sempre falava, é o início do princípio do começo da gente começar a pensar nas sínteses e vai diminuindo. Nas sínteses. E, de fato, não é a mesma coisa, não é o conscienciês, mas é um ele exercício. Está no caminho. A gente tem que fazer alguma coisa. Está no caminho. Começou Já que a gente não se livra da linguagem, tá, nessa dimensão, né? E até na dimensão extrafísica mais imediata também existe. A telepatia está muito longe do conscienciês. Né? Agora, ele fala das comunex evoluídas, quer dizer, é o mesmo processo. Mas nas comunex evoluídas a gente sabe que se usa mais o conscienciês. Se for dimensão mental somática, né? Porque se Onde... for uma dimensão extrafísica, onde você ainda atue de psicossoma, ainda tem alguma forma de linguagem, ainda tem, nem que seja uma telepatia muito concisa. A gente está falando aqui, pelo que eu estou entendendo, de consciências mais evoluídas, aquelas que se apresentam só como uma bola de energia pelo mental som. Verdade. Obrigado, Terezinha. Tenho 2 perguntas na página 9, por favor. Principiologia, tu poderia falar sobre o segundo princípio ali, o princípio lógico da navalha de Ockham? Você quer os dois ou um só? Não, pode ser, se quer falar dos dois, tudo bem. Tá. Agrupamento por traços comuns é a base da categorização, né? Você vai varrendo o seu universo de megapensene, ou de qualquer outra coisa que você esteja classificando, e vai vendo o que elas têm de comum, vai ver o que eles têm de semelhante. Isso vai te dando as classes, isso vai originando as diversas classes. E o princípio lógico da navalha é um princípio científico, é de você não acrescentar o que não seja estritamente necessário. A navalha aí ela entra como corte. Né? Então, se eu vou acrescentar uma classe que, de certa forma, tudo que ela diz já está dito, não preciso acrescentar essa classe. Eu uso a que já existe. A não ser que ela agregue um valor diferente ao universo aí. Certo? Então, a navalha de Ockham é isso, é você não acrescentar o que não é preciso. Né? Você reduzir o seu conjunto ao mínimo. É um princípio de enxugamento. Né? Agora, é científico, isso aí é usado, é um termo científico, é usado na ciência. Né? Só que aí se aplica aqui perfeitamente. Sim, é usado. Bom, conscienciologia é ciência, então muita coisa. Não é uma ciência qualquer, mas a conscienciologia é científica. Então, muitos dos princípios da ciência são aplicados na conscienciologia. E na mesma página, paradoxologia. Tu poderia comentar, por favor, o paradoxo? Pois é, esse paradoxo é o paradoxo ego-karma, grupo-karma. Né? Você trabalha melhor o ego-karma, o que te possibilita trabalhar o ego-karma é você estar imerso no grupo-karma. Tá? Aqui é a mesma coisa, o mesmo paradoxo. Você olhar um megapensene isoladamente, tá bom, você tem uma certa compreensão sobre ele. Você olhar ele dentro de uma categorização, você vai ver quem está na mesma classe que ele, quem são as classes que se relacionam com as classes onde ele está. Entende? Então você tem uma melhor compreensão por ele estar imerso num grupo de classes e de outros megapensenes trivocabulários. É esse paradoxo do o individual se revelar melhor no grupo. Né? Às vezes o individual sozinho você não tem uma visão clara do que ele significa. Tá, então ali na sindromologia você fala superação da síndrome da pressa. Como que entra aí? É exatamente você, ao conceber a classificação, você não pode ter interpretações apressadas sobre... Quer dizer, até pode. O que vai resultar disso? Uma classificação pobre. Né? Então, pega cada megapensene, esmiuça ele ao máximo. Em quantos contextos você consegue enxergar os desmembramentos daquele megapensene trivocabular? Tá? Sem e sem apriorismose, porque às vezes a gente gosta de um megapensene, não, esse aqui quer dizer isso. Não, ele pode querer dizer uma série de outras coisas que a gente não está enxergando. Né? Então, assim, qualquer interpretação, assim, grosseiramente falado, vai gerar uma categorização, só que vai ser pobre. Né? Você vai ter uma coisa do tipo assim, cada megapensene numa classe diferente. Né? Aí não é, a ideia é fazer o agrupamento e analisar os conjuntos. Né? Por isso que a gente fala aqui no final, lá nas estatísticas,
a gente fala de abrangência, né? Então, do momento que você tem a classificação completa, pega um determinado megapensene e conta em quantas classes ele apareceu, em quantas classes ele foi situado. Qual é a ideia? Quanto mais classes, mais rico ele deve ser. Por quê? Mais interpretações você pode ter para ele. Tá? Então, assim, é uma brincadeira de contagem, mas que traz muito sobre o significado de cada megapensene. Isso me lembrou, assim, no dia a dia, que às vezes a gente, na comunicação, né, com as pessoas, que às vezes a gente interpreta de uma forma, né, um contexto que não é aquele contexto ali. Daí a gente acaba fazendo um pré-julgamento daquilo que a gente ouviu que não ouviu direito, né? Levei para o lado bem, ou ouve, né, de uma forma mal interpretada, né? Porque se a palavra ela tem tantas, né, formas de nuances, assim, né? Imagina a comunicação, né? Que ela é cheia de ruídos no dia a dia, né? Exatamente. Não, pressa e a priorismose, na minha opinião, são anticognitivos. Porque, concorda? Porque se você incorre em qualquer uma, você está deixando de ver coisas. Tá? Você está sendo tendencioso, você está sendo parcial. Tá? E isso é anticognitivo, é claro, é anticosmovisiológico. Né? Se você tem a priorismose, você não tem cosmovisão. Não tem como. Porque você preconcebe o significado, amarra, cola, e aquilo não descola mais. Né? É o problema do preconceito. Tá? A gente podia até ter falado disso aqui. Nem me veio essa palavra, mas a priorismose é você antecipar o conceito sem ter examinado aquilo corretamente, né? Com a devida profundidade. Eu acho que é isso. Na página 9, Oswaldo, no ciclologia, é o primeiro ciclo, né? O ciclo conceber, interpretar, classificar, reinterpretar e reconceber. Parecido com a explicação que vocês deram aí da análise e síntese, né? Mas aqui estão mais detalhadas as etapas do ciclo, né? Então você concebe, vamos supor, você é autora de megapensenes trivocabulários. Você chega lá e escreve 300. Tá? Em seguida você interpreta esses 300 que você escreveu. Certamente, para cada um, se for um megapensene legal, ele vai ter várias interpretações. Aí você classifica. Tá certo? Então, primeira etapa, você cria, interpreta, no que você classifica, a sua visão muda. Você começa a ampliar a sua cognição. Então, você reinterpreta. Aí que eu acho que é o salto, porque no que você reinterpreta, você é capaz de criar outros diferentes. Tá ligado com... Onde que eu coloquei isso aqui? É com o seguinte, é com o ciclo seguinte. Né? Categorização exaustiva, ampliação cognitiva, estimulação criativa. Os dois ciclos estão muito... Parecido. Esse eu gosto que é rimadinho, é tudo ão e iva. Aí reforça um ou outro, né? Isso, ele é todo rimadinho. Tudo bem? Então é um exercício assim que não é um mero diletantismo, você chega lá, faz essa tabela, está pronto. É a possibilidade que isso te gera de criar novos megapensenes. Tá? Que às vezes quando você olha para uma classe aqui, vamos supor, uma classe que está meio pobre, os dubitativos. Poxa, essa classe ficou com um megapensene só. Será que não tem outros? Sim. E imediatamente você começa a produzir megapensenes para encaixar nessa classe. Né? E dentro que você acaba de relatar, que você reinterpreta e reconcebe, você também cria neossinapses, né? Isso. Que você não colocou, mas isso tem essa criação dessas neossinapses. Total. Valeu, obrigada. Eu acho um exercício mental somático assim, da melhor categoria. Para usar o tema do verbete, da melhor categoria. Poderia explicar, em masculinologia, página 9, a presença do botânico, zoológico e médico sueco, Carolus Linnaeus. Linnaeus foi o que propôs. E a sua tononomia binomial. Como é que é? Você colocou tononomia binomial. Não entendi. Tononomia binomial. Tononomia, eu não faria isso, não. O Linnaeus é o seguinte, foi o pesquisador que gerou a classificação dos... Quem está te perguntando é a Miriam Kunz,
deve ser mais na área dela. Ah, talvez, Foi quem gerou a classificação dos seres vivos, né? Que começa lá, reino, e agora não vou saber todos os nomes, mas você olha para um bicho, ele pode ser animal, vegetal, né? E dentro do animal você tem vertebrados ou invertebrados. O Linneu foi o primeiro a propor uma classificação nesse sentido, né? Aí dentro dos vertebrados você tem lá as diversas, mamífero, ave, por aí vai. Né? Agora eu já não lembro mais como era, no ginásio a gente estudava isso, né? Tinha que saber direitinho. Né? Agora Eu não estou achando. Taxonomia, não? Agora aqui, deixa eu te perguntar. Não é taxonomia, não. Deve ser taxonomia. Porque a taxonomia era uma classificação hierárquica. Deve ser taxonomia. Deve ser taxonomia. Né? O que é uma taxonomia? Né? É uma categorização onde você tem hierarquias entre as classes. Tá? Então você começa lá, todos os animais. O que você tem dentro de animais? Aí você tem vertebrados e invertebrados. Mas são duas subclasses, imersas numa classe maior. Né? Dentro de vertebrados, você tem uma série de subclasses. Tá? A taxonomia é uma categorização hierárquica. É isso que está definido no dicionário, inclusive, dessa forma. Agora, eu agregaria a pergunta dela, que eu fiquei interessada, na psicóloga estadunidense Leonore Roche. É a que propõe aquela teoria que eu estava falando dos protótipos. Tá. De você definir as classes através de exemplares modelo. Né? E aí o que vale é a distância de cada outro item para aquele exemplar. Na metodologia, página 10, item 4, minimalidade, poderia explicar esse item, mas antes ela te manda abraços e parabéns, Osvaldo. Eu nem posso saber quem é. Isso... Pode, eu já falei, a Miriam. É a Miriam? Muito bem. A minimalidade... Quando é de casa, assim, a gente fala que não tem problema. Tá certo. A minimalidade é o seguinte, você não criar classes que não tenham uma representatividade dentro do teu sistema, da tua categorização. Representatividade não é em termos do número de itens que você vai colocar sob a classe. É do conceito, é do valor que ela está agregando ao sistema. Então, se ela traz um viés, se ela traz uma informação importante, você vê se vale a pena agregar uma classe sob aquela denominação que você está pensando. Né? E aí entra o princípio da navalha, né? Corta aquelas classes que não estão dizendo nada, que não estão trazendo informação relevante nenhuma. Claro que dois taxólogos olhando para o mesmo universo, eles vão ter visões diferentes. Cada um vai classificar, e isso para mim não é ruim, isso para mim é riqueza. Riqueza. Né? Porque depois um mostra para o outro, você não viu isso, mas você também não viu aquilo. Né? E dali sai uma coisa melhor, sai uma proposta melhor. Né? Ciência é isso, né? Isso que você está falando está dentro desse parágrafo subjetividade. Né? Exatamente, exatamente. Professor Osvaldo, megapensenes trivocabulares é megacosmoética? Na minha opinião, é. Agora, depende como é que você vai usar ele. Né? Porque eu acho que ele depende como é que você vai usar eles, porque você pode, por exemplo, produzir megapensenes trivocabulares bélicos. Né? Matemos todo mundo. Né? Isso não é cosmoético. Né? Agora, o exercício de produzir mega ortopensenes trivocabulares, esse eu penso que seja cosmoético. Né? Só para desculpa aí, falei junto com você, mas assim, só para assentar essa discussão, o verbete megapensene trivocabular do professor Valdo é neutro. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Você pode fazer bélicos, você pode fazer pornográfico, você pode fazer um monte de coisa que não é cosmoético. Né? É só juntar 3 palavras que seja uma frase verbal. Né? Também desenvolver a intelectualidade não quer dizer a mesma coisa que desenvolver a mental somaticidade. Né? Por isso que a gente colocou aqui na pensenologia a qualificação sadia da autopensenidade por meio da atividade intelectual cosmoética. Tá? Primeiro eu não tinha escrito cosmoética, não. Depois quando eu olhei eu falei, não, isso está errado. Porque atividade intelectual pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. É para você construir uma bomba, né? Isso. Questionologia, página
13. Professor Oswaldo, na sua opinião, em quais classes situaria a proposição saibamos admirar discordando? Isso é o princípio da descrença também? Está relacionado. Está relacionado. Porque você discordar ou desacreditar de um princípio ou de uma verdade não quer dizer que você deixe de admirar quem está propondo aquele... Por exemplo, a gente pode discordar da TACOM, né? Dela ser o melhor meio, às vezes, de fazer assistência num determinado contexto. Mas você não vai deixar de admirar quem faz a TACOM. Tá certo? Então, o princípio da descrença está muito casado com isso. Você desacredita, porque você precisa ter a sua experiência para respaldar aquilo, mas você não deixa de admirar quem está propondo aquela outra vertente, aquela outra verdade. Eu acho que está muito ligado. Está bem ligado. Agora, o princípio da descrença também está bem embasado na autoexperimentação. Total, né? Total. Autoexperimentação e... Aí, trazendo para a conscienciologia, né, autocomprovação também. Porque não me interessa, por exemplo, que uma outra pessoa bote a mão na minha cabeça e diga se eu estou fazendo estado vibracional ou não. Me interessa que eu experimente e chegue à conclusão do que é o meu estado vibracional. Certo? Não me interessa entrar num tomógrafo, por exemplo, para aparecer lá que eu estou mexendo com energia. Eu vou comprovar para quem isso? Eu quero comprovar para mim. Não é isso? Então, autocomprovação é olhar lá os 7 pilares do paradigma consciencial, está tudo lá escrito. Né? Agora, nessa coisa ainda falando do princípio da descrença, da autoexperimentação, lembra o que você falou antes, de não ter a priorismose, de não ter... Porque o que é a priorismose? Também é a falta de aplicação. Você quer que você só enxerga aquilo que você gosta, aquilo que você quer, aquilo que você conhece. Exatamente. Então, se você não se der o direito de admitir uma coisa que diverge daquilo que você já conhece, você não vai avante também. E o princípio da descrença, você vê, quando a gente anuncia o princípio da descrença, não é só não acredite em nada, tenha as suas experiências. Ele é uma exortação, na verdade, ele é um convite ao experimento. E que você tire as suas conclusões. Né? 9, interdisciplinologia. Podia explicar para mim por que você colocou a terminologia? A terminologia, porque é a ciência dos termos, né? É a ciência da nomeação, de você criar novos termos e fazer isso de maneira correta, sem excessos, sem exageros, né? Por isso que ela está ligada aí com a categorização, porque quando você categoriza, você cria nomes cria termos para as classes, né? Para nomear as classes. E na página 12, não sei se você já colocou, se pudesse repetir, na estatística, sim. A primeira, a abrangência. A abrangência a gente falou dela há pouco tempo, mas vale a pena falar de novo. Que é o seguinte, do momento que você tem a categorização pronta, você olha para um determinado megapensene e verifica em quantas classes ele está ocorrendo. Né? Um megapensene que ocorra numa classe só, ele tem possibilidades mais restritas de interpretação, pelo menos dentro daquela classificação, do que um megapensene que ocorra, vamos supor, na metade das classes. Entende? Então, a abrangência é um número que te diz o quanto de possibilidade existe para interpretar aquele megapensene naquele sistema que você concebeu. Em outro sistema, a abrangência pode ser diferente. E daí qual a relação que existe entre análise e síntese? Do sinergismo lá, análise e síntese. A gente já explicou também. Ao analisar, você faz um primeiro patamar de análises, abstrai uma síntese. Sim. Em seguida, você pega essas sínteses que você obteve, faz uma nova análise, tá? E torna a sintetizar. Então, é um processo que se potencializa mutuamente. Certo, obrigada. Por qual motivo o verbetógrafo acha que as pessoas não estão dando tanta importância aos megapensenes? Existe algum tipo de aversão às pensatas e aos megapensenes dentro da conscienciologia? Mas a gente falou isso, que Não.
A gente não falou isso, que Mas as pessoas é bom não estão esclarecer, dando. porque se ele está fazendo confusão... Não, a pessoa está fazendo confusão, pelo seguinte. uma questão. Eu acho que megapensênios mereceriam mais atenção, mas em momento nenhum a gente falou que não é dada atenção, tanto que dentro dos verbetes existe uma seção destinada à pessoa ou criar os seus megapensênios ou citar, por exemplos do manual, tá certo? E vários verbetógrafos fazem isso. E se por acaso a gente se expressou de uma maneira mais assim coloquial, Enfática. é mais uma... É porque a gente gostaria que eles jeito fossem de mais fazer. trabalhados, mas não é que não sejam. Agora, tem uma realidade. Se algumas pessoas não se dedicam, e o que se fala, né, de não sabermos o megapensênio trivocabular, é porque a estrutura dele, a cognição para entender ele é bem complexa, não é uma coisa simples. Não, e exige um nesse trabalho... sentido que a gente fala. A aversão pode ser aí na preguiça em fazer a análise. Porque, tá bom, você olha para aquelas 3 palavrinhas, você pode compreender pobremente aquilo. Você pode expandir. Alguns megapensênios levam a uma expansão muito complexa, às vezes, muito profunda. Né? Mas, ao contrário, a gente valoriza bastante o megapensênio e valoriza muito também as pensatas. Então, eu não entendo bem aí o que você quer dizer por aversão. Eu nunca conheci ninguém que tivesse aversão ao tema. O que eu vejo é que, às vezes, a pessoa acha que é um desafio muito grande trabalhar com esse tema, que ela não vai conseguir e tudo. Isso pode ser. Né? Mas aversão, eu nunca identifiquei isso. Pelo contrário, todo mundo que olha isso acha genial. Aliás, tanto os megapensênios quanto as pensatas, principalmente aquelas divulgadas pela Conscienciologia, elas estão todas endereçadas à tarefa do esclarecimento, né? Então, se for pensar assim, ela é uma das coisas principais que temos aqui, né? Não, e as pensatas, os megapensênios também, mas as pensatas, elas são uma fonte de reflexão inesgotável. E elas são o primeiro exercício de síntese também, né? E tem muitas pensatas que são megapensênios trivocabulares. Muitas. Então, aqui, ó, uma classificação, uma categorização. Os megapensênios trivocabulares estão dentro da classe das ortopensatas. Das ortopensatas. Isso, né? Isso. Na antiga exposição, que foi retirada agora lá da Holoteca, onde havia toda a linha de produção do professor Valdo, quando se explicava o que representava o megapensênio trivocabular, a maioria das pessoas, nossa, mas esse homem, como ele pôde pensar nisso, é uma coisa muito inteligente. A maioria das pessoas conseguiam captar a ideia, né, desse poder de síntese, poder de expansão que os megapensênios dão, e ficavam assim, alguns até se desarmavam, sabe? Alguns até se desarmavam, que estavam assim, todos, né, a gente vai mostrando, pessoas novas. Então, o efeito no explicar, eu estou achando o verbete fabuloso. E algumas pessoas ficavam mesmo bem admiradas da ideia. Como é que o homem pôde ter essa ideia de fazer esse livro? Eu falei assim, tem um curso também e tal, teve o curso na época. Então, longe, apenas é um assunto muito novo. Eu acho que é o primeiro verbete que faz uma abordagem aos megapensênios trivocabulares, né? Dessa forma A gente de uma forma tão analítica, veio ajudar muito. Muito parabéns, viu, Oswaldo? Obrigado. Mas eu acho isso, tá? As pessoas às vezes reconhecem o valor, mas pode ser assim que elas se amedrontem um pouco de tentar se aprofundar, de tentar produzir os seus megapensênios. Eu não vou ser capaz de fazer uma coisa. Vai ser capaz, sim, é só estudar. Mas aqui, aqui, né, principalmente aqui na CCI, na nossa Cognópolis, nós temos várias pessoas que começaram a fazer isso, estabeleceram um determinado horário para produzir suas ortopensatas
e seus megapensenes também. E todas elas. A Aline já produziu um livro, a gente mesmo, já comentou. Um livro de praticamente 1000 megapensenes. 1000 megapensenes. E tem outras pessoas também, né, que estão fazendo. Então, tem várias pessoas, não tem só ela, tem várias pessoas que fazem disso um exercício para melhorar a mental somática dela mesma. Eu acho, é a forma a que eu uso gente convida também. você, eu tenho a impressão que ele conhece bem. Oswaldo se referiu às ortopensatas. A pessoa lendo o livro das ortopensatas, lá o dicionário, ela observa que tudo que está escrito ali é absorvido, é sugado pela nossa consciência, é um processo energético de assimilação das entrelinhas da ortopensata, é algo fabuloso. Eu acho que a maioria das pessoas aqui deve perceber isso. É muito mais do que está escrito, nas ortopensatas, né? Todo o processo energético, mental somático aplicado ali. Eu concordo com você. Concordo mesmo. Inclusive, Rosa, tem uma equipe aí, eu, a Ana, o Laurentino, o Lourdes Pinheiros, nós periodicamente estamos lá no Holociclo, colhendo pensatas para a elaboração de um dicionário. Um dicionário, né? Então, já tem esse movimento aqui desse dicionário. Ótimo vocês falarem isso. Agora, o que eu falei é, independente desse movimento, desse dicionário, existem pessoas que já fazem isso como se fosse uma metodologia de autodesassédio mental somático, de ampliação da cosmovisão. Ela estabelece lá um horário no dia e elas produzem as suas próprias pensadas, né? E estão, assim, observando em si a diferença que está ocorrendo nela, na cognição delas, né? Em função desse trabalho. Acho que a gente pode falar um pouquinho do livro da Aline, da professora Aline. Técnica, a professora Aline Niemeyer, ela lançou um livro agora em outubro de 2015, onde ela propõe uma técnica, né, baseada em um conjunto de 1000 megapensenes que ela propõe ali, relativos à interassistencialidade, né? Então tem toda uma descrição de uma técnica para a pessoa aplicar usando aquele conjunto de megapensenes, ou outros que a pessoa quiser usar. O que importa ali é a sistematização que ela faz. Então, é usar esse conhecimento, usar essa como ferramenta, como técnica, né? Eu acho que a gente ainda vai descobrir muita coisa sobre megapensenes trivocabulários. A gente está só no início, está começando a entender o que é isso, né? Você tem aqui no final da sua fatologia a ampliação cognitiva do taxólogo ao elaborar a classificação e a ampliação cognitiva do leitor a partir do exame da classificação. Da classificação, quer dizer, é o melhor dos mundos, né? Funciona bem para os dois lados, para quem classifica e para quem vai examinar depois a classificação. Os dois se beneficiam. Os dois vão ver coisas que não tinham visto no início. Tá? Agora, você tem um item aqui na linha do meio aí da fatologia, os nomes das categorias enquanto indexadores analógicos. Você pode expandir? É o seguinte, uma categoria, na verdade, ela está abreviando um conceito, ela está abreviando uma analogia que existem entre os itens que estão abrangidos ali naquela categoria, né? Então, eu falo assim, admonitórios, imediatamente você tem uma analogia ali. Essa palavra serve como índice para aqueles megapensenes que estão nessa classe dos admonitórios. O que eles têm de análogo? A advertência, o conselho, o lembrete. Né? Aqui na sua frase enfática, Jordan, a gente tem 2 minutos para você abordar aqui, mas eu queria que você falasse bem nessa última frase sua. Você quer perguntar? Pode perguntar. Então, aqui, ó, eu queria que você perguntasse bem, se detesse aqui mais no finalzinho aqui. Classificar exige aprofundar a análise, sublinhar as similaridades e ampliar a cosmovisão. Eu acho que é isso mesmo. Você tem lá o seu universo de megapensenes para classificar. Vamos supor, eu já fiz com a letra A, né? Então, algum candidato ou candidata vai querer fazer com a letra B.
né? Varre todo aquele universo fazendo o quê, inicialmente? Analisando, aprofundando a análise. Pega cada megapensene, o que está dito ali? Isso pode ser lido de que formas, né? Depois, vê o que existe de similar, vê que formas, que interpretações ali são semelhantes, que podem gerar categorias, né? E amplia a cosmovisão fazendo a própria classificação. Tá? Do momento que você vai encaixar o megapensene nas suas categorias, você está ampliando a sua visão de conjunto. Tá certo? Faça a sua pergunta, se for breve ainda dá tempo. Tem um minutinho. Tem um minuto. Acho que muitos ouviram do professor Valdo ele falar sobre o léxico de ortopensada, que ele falou que era a menina dos olhos dele. Qualquer pessoa que lesse, ela entenderia, né? E eu, falando com ele, nossa, porque a primeira vez que eu abri o léxico, eu fiquei assim, entendendo determinadas coisas. E ele falou isso, né? Que, aqui para nós, né? Que, embora as pessoas não tivessem muita noção, mas ela conseguiria abranger aquela ideia que estava ali da ortopensada. Sobre o nosso tema, você gostaria de falar mais uma coisa para fechar a nossa tertúlia? Trabalhem mais com os megapensenes trivocabulários. Leiam mais, procurem, não desanimem de produzir os seus, mesmo que os primeiros não saiam muito bons, adotem isso como exercício mental somático, porque eu acho que é muito produtivo, como autodesassédio e como princípio de inspiração mesmo, porque a gente atrai um amparo melhor quando a gente começa a se dedicar a esse tipo de tema, a esse tipo de raciocínio, principalmente se tiver a interassistência como objetivo. Escreve com o objetivo de ajudar alguém com o que você está escrevendo. Tá? Eu acho que a ajuda pode melhorar aí para muita gente. Né? Depois faz o verbete, vem aqui apresentar para a gente discutir. Isso. Tá? Oswaldo, parabéns pela apresentação do seu verbete, parabéns pela qualidade, pela qualificação do seu próprio verbete. A gente aguarda, obviamente, novos verbetes seus. A gente agradece a todos vocês aqui presentes pelas energias, pela participação, pelas perguntas. Agradecemos a todos os teletertulianos que nos participaram também com suas perguntas, com suas energias, movimentando aqui o nosso debate. A gente convida todos vocês para participarem diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, para exatamente movimentar os nossos debates. Tá bom? Então, a gente aguarda todos os dias de vocês e a gente passa, então, para os nossos comerciais. Obrigada, professora Rosa. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 13 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 14 perguntas online. Hoje nós teremos recado da Isabel, sobre a primeira semana da cosmoética, a Maria, sobre programa de evolução parapsíquica em extraterrestrologia, e a Patrícia, sobre o acoplamentário. Boa tarde a todos. Que tal pensenizarmos cosmoética 24 horas por dia durante 7 dias? A Cosmoetos realizará a primeira semana da cosmoética, de 23 a 29 de novembro. Essa é a sua oportunidade. Durante o curso será apresentada a técnica de medição da cosmoética aplicada ao energossoma, metodologia cosmoética inovadora da Cosmoetos. Contamos com todos vocês participando desta semana. Obrigada. Boa tarde a todos. Convido para o curso do Programa de Evolução Parapsíquica em Extraterrestrologia, nas modalidades presencial e EAD, que acontecerão no dia 21 e 22, agora o próximo final de semana, e também 28 e 29 de novembro. O curso tem como os principais objetivos desmistificar a interação com consciências de outros planetas, facilitar a expansão consciencial objetivando a exoprojeção, desenvolver a autoconfiança para vivenciar fenômenos parapsíquicos, estreitar o contato parapsíquico com amparadores da extraterrestriologia, desdramatizar os efeitos da visitação de consciências extraterrestres à Terra, promover a autorreflexão acerca de vidas passadas,
desenvolver a fraternidade universal evolutiva e predispor a intercompreensão e a interassistencialidade. Também no dia 12 e 13 de dezembro, teremos um módulo de imersão na prática, que será presencial. As inscrições podem ser feitas diretamente no CAEC pelo telefone 4535252652 ou maiores informações pelo e-mail eventos@extracons.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o acoplamentário de para-reurbanologia, que vai acontecer no final desta semana, a partir da sexta-feira, sexta, sábado e domingo, aqui no CAEC, o dia 20 a 22 de novembro. Os EPICONs são a Dulce Dal, a Cristina Aracaki e o Hernani Brito. Nesse momento de grandes conflitos religiosos, de corrupção, de depredação do meio ambiente, qualquer contribuição que nós façamos com nossos pensenes, com as nossas energias, são uma grande contribuição para a renovação, para a pacificação. Vale a pena investir na para-reurbanologia. Se você está interessado, entre em contato com a recepção do CAEC. O número é 45, é o DDD, 3525-2652. O acoplamentário é um curso de campo sem pré-requisitos. Boa tarde. Eu gostaria de reforçar o convite para quem quiser ainda fazer SCP-2, ainda há tempo, nós vamos ter 2 SCP-2 esse fim de semana. Um em São Paulo, com EPICON Ana Luísa, e um em Manaus, com EPICON Leonardo Firmato. Então, os interessados podem entrar no site do IPC e ver o telefone dos centros educacionais locais. Para amanhã, nós teremos o verbete. Gargalo do pré-EPICON, especialidade, experimentologia, e a verbetógrafa é a professora Lilian Zolê. Obrigado a todos pela atenção e tenham uma boa tarde.